Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Djalma Pereira da Cruz Júnior, né? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas do nosso trabalho da disciplina de Programação 2. E na aula passada nós falamos... deixa eu mostrar o slide aqui, né? Na última aula nós falamos sobre a questão da recursividade, né? Nós discutimos aí o que é recursividade, falamos um pouco sobre os seus conceitos básicos, né? Isso em contexto da linguagem C, né? Então falamos um pouco sobre os seus conceitos, né? No que consiste, como que funciona a técnica da recursividade, né? Falamos o que acontece, vamos dizer assim, por trás das cortinas, né? O que acontece, como é que o sistema operacional gerencia essa questão da recursividade. E vimos por que ela é utilizada, quando deve ser utilizada, quando não deve ser utilizada, e vimos o exemplo prático, né, que foi a questão do fatorial, né, questãozinha que é clássica na literatura, né, é bem simples de ser implementada e bem fácil também de visualizar a ideia da recursividade, né. E hoje nós vamos tratar de um dos assuntos que eu acho que é talvez como é que eu posso dizer, é uma parte da linguagem C, né, que é a que permite, que faz com que a linguagem seja tão poderosa, né, que é a questão dos ponteiros, são os apontadores, né. A gente vai ver aqui, ao decorrer aqui dessa aula, a gente vai ver o que é um ponteiro, né, mas logo adiantando que ponteiros são os ponteiros que permitem que a gente faça interação direta com a memória da máquina. Então você já dá para perceber aí que é uma coisa bem poderosa da linguagem. Bom, então vamos lá, né? Então aqui, antes de pensarmos em ponteiros, é importante lembrarmos de alguns aspectos referentes a variáveis, né? Então, sabemos que variáveis possuem nomes que as identificam durante a execução de um programa. Você deve saber também que uma variável armazena valores de um determinado tipo, né? Pode ser um tipo, aqui está fixo, mas na verdade pode ser um tipo primitivo, né? Um int, um float, ou não, pode ser também um tipo que é definido pelo programador, né? Que são as chamadas structs, né? E o que poucos programadores lembram, né, isso ocorre mais com os programadores com menos experiência, né, comigo mesmo, que eu não tenho essa experiência toda na linguagem C, né, mas o que mais acontece é que os programadores esquecem que uma variável ela possui um endereço de memória, né, porque isso fica meio abstrato. Isso é mais comum, né, de trabalhar com essa ideia para quem programa em linguagem de mais baixo nível, por exemplo, Assembly, né? Assembly se trabalha direto com endereço de memória, né? Então isso fica meio abstrato, né? Mas toda variável ela possui seu endereço de memória, e o nome da variável ele é um identificador, que é o termo correto, né? Um identificador. E esse identificador nada mais é que um apelido para localizar esse endereço, né? Dessa forma, né? É dessa forma também que trabalha um ponteiro, né? Um ponteiro ele não é nada mais que um tipo especial de variável, né? E o que ele pode armazenar? Um ponteiro ele pode armazenar endereços de memória, né? De outra variável, de outra região qualquer da memória. Como qualquer variável, um ponteiro ele deve ter um tipo, né? Ele vai apontar para um endereço de memória, né? Vai fazer referência ao endereço de memória. Só que nesse endereço de memória só pode ser colocado também informações de dados de um determinado tipo. Portanto, o ponteiro que aponta para essa região da memória também tem que ser do tipo de dado que vai ser colocado nessa região de memória, né? Então, o que diz aí, né? Um ponteiro ele deve ter um tipo, que é o tipo da variável para o qual ele aponta. Para declarar um ponteiro, isso em C, né? Especificamos o tipo, que pode ser um int, float, double, qualquer tipo primitivo ou um tipo composto que você cria aí, né? E antes do seu identificador, o identificador também segue as mesmas regras, né? De qualquer variável, né? Tem as regrinhas para
formação de nomes, né, identificadores de variáveis. Só que antes desse identificador, desse nome da variável, você tem que colocar esse símbolo aí que é o asterisco, né, que significa o vezes também, né, em determinadas operações. Você tem que colocar esse asterisco aí. É com esse asterisco que na hora de gerar seu programa, o compilador vai entender que essa sua variável é do tipo ponteiro e não uma variável comum, né? Uma variável normal. Para acessar o endereço de memória de uma variável no seu programa, né, nós utilizamos o endereço e-comercial, né? É muito utilizado esse e-comercial na hora que a gente vai dar o scanf, né? Isso pode ser que muitas pessoas não sabem o que significa, mas na verdade a gente está mandando ler e gravar em determinado endereço. Quando a gente coloca lá scanf, a gente bota lá 1%d e-comercial n, né, uma variável qualquer n. Na verdade a gente está mandando ler um tipo inteiro, né, como é que o nosso programa sabe que é um tipo inteiro? É porque a gente passou o %d, né, que é a formatação da entrada. E onde é que ele vai gravar isso, né? Eu boto o n lá, mas ele não sabe simplesmente desse n, né? Eu tenho que passar, por isso que boto o e-comercial, né, que é para passar o endereço de memória, grava na região de memória o qual essa variável n está se referenciando, né? Então por isso que passa aí esse e-comercial, né, que é o chamado operador de referência ou operador de endereço. E como o próprio nome sugere, ele retorna o endereço de memória do seu operando, né? Esse operador ele é do tipo unário, né? Ele deve ser escrito antes do seu operando. Bom, pessoal, vamos ver aqui na prática mesmo, né? Vamos tentar fazer alguns códigos aqui para ver se a gente consegue entender melhor, né? Sei que falando assim não fica muito fácil de visualizar, mas vamos tentar fazer aqui, né? É bom que dá alguns erros e a gente já vai corrigindo, né? Tentando corrigir, que aí a gente tira o máximo de aprendizado. Então eu tô usando o deve ser mais, né? Aqui. Então vamos aí primeiro, né, vamos salvar. Eu sempre gosto de começar salvando qualquer projeto que eu faça. Bom, pessoal, eu tô naquela pastinha lá que eu criei na primeira aula, né? Aquela primeira aula dentro da pasta aqui, da minha pasta, né, no disco D, aqui na pasta disciplina, né, eu criei uma pastinha aqui de atividade, né, e aqui eu tô colocando os códigos, né, inclusive já tem aqui o código, esse aqui é porque eu já tinha começado a fazer. Deixa eu apagar aqui, que a gente faz para ver se vai dar certo, né. Então tá aqui, né, vamos criar aqui aula de ponteiros, ponto C. Pronto, criamos aqui, né, vamos montar aqui o corpo do nosso código, stdio.h, e aqui stdlib, né, duas funções básicas aí, né, bibliotecas, desculpa, melhor dizendo, bibliotecas básicas. Nossa função main aí, vamos botar ela do tipo void, passar nada aí pra ela, passar nenhum argumento pra ela. Pronto, então tá feito aí, né. Então, como a gente viu no slide, né, como é que se declara um ponteiro, né. Suponhamos que eu quero declarar vou declarar aqui uma variável tipo inteiro, né, uma variável n, né, uma variável n qualquer. Em seguida aqui eu digo que n vai receber 5. Pronto, né. Deixa eu botar aqui as printf, vocês já vão entender o que é que eu quero fazer. Deixa eu colocar aqui n igual %d. System pause aqui, né, só para dar uma pausa. Eu sempre boto esse retorno, embora não vai retornar nada aqui, né, para ninguém. Sempre gosto de colocar. Pronto. Então cria uma variável n aí do tipo inteiro, né, e deu o valor 5 a ela, né. Então agora vamos
supor que eu quisesse alterar aqui o valor dessa variável n, só que eu não quero manipular mais esse identificador n, eu quero acessar ela através de um ponteiro. Então eu vou criar um ponteiro aqui, p, né, como a gente viu, a gente coloca o tipo, né, que é do tipo inteiro. A gente pode declarar um ponteiro junto com qualquer outro, com as outras variáveis do nosso programa, não precisa ser separado não, mas só para ficar mais fácil aqui, né, então vamos fazer separado aqui. Então eu vou criar um ponteiro aqui do tipo inteiro, né. Então eu crio aqui uma variável n do tipo inteiro, né, e agora eu quero manipular essa variável n, mas não através desse identificador n, eu quero manipular ela de alguma outra forma, né. Então eu vou manipular ela através de um ponteiro, né. Então, como a gente viu, um ponteiro ele tem seu tipo, né, se ele vai apontar para n e n é do tipo inteiro, então esse ponteiro tem que ser do tipo inteiro. Pronto. Então aqui o identificador dele é o p, mas como é que o meu compilador, na hora de gerar o programa, ele vai saber que isso aqui é um ponteiro? Porque eu coloquei aqui, como a gente viu lá, esse asterisco, né. Então aqui eu declarei o meu ponteiro. Como é que eu faço para quando eu colocar aqui no meu código p, o meu programa entenda que eu quero me referenciar ao valor que está aqui nessa variável n, né? Então eu simplesmente venho aqui, eu digo que o p ele vai ter que apontar para n, né? O endereço de memória de n. Como é que eu passo o endereço de memória de n aqui, né? Então a gente viu lá o operador unário, né? O operador de endereço, né? Que é o e comercial. Então eu sempre venho aqui, simplesmente venho aqui e coloco que p vai receber e comercial n. Então nesse momento aqui, a partir daqui, dessa linha aqui, eu já posso alterar o valor dessa variável n a partir desse meu p, né? Então como é que eu posso alterar? Vamos vir para aqui, né, depois desse printf. Então agora eu disse que essa variável n era 5, então agora eu quero que minha variável n agora ela seja o próprio n, né, 5 mais 2. Então eu posso fazer, se eu colocar, eu passei aqui para p o endereço de n, né? Então agora eu quero acrescentar mais 2. Então se eu fizer isso aqui, p vai ser p mais 2, p mais 2, né? Então será que vai funcionar? Vou colocar outro printf aqui, né? Pronto. Então, será que vai funcionar isso aqui? Bota mais um, não, deixa assim, bota aqui no final, né? Bota mais um printf aqui só para dar uma quebra nesse system pause aqui, né? Pronto. Então eu quero alterar eu quero que o valor dessa variável n, que é 5 inicialmente, né? Eu quero que após essa linha aqui, essa variável n ela passe a ser 7, né? Seja o próprio n mais 2, né? Como eu passei o endereço de n aqui para o meu ponteiro p, né? É um ponteiro que a gente declarou aqui. Então agora eu vou passar 2, né? Será que isso aqui vai funcionar, pessoal? Vejam bem, ó. Eu passei p, ela armazenou o endereço de memória de n. Esse endereço de memória é um valor hexadecimal que é defendido lá pelo sistema operacional, né? Isso aqui eu não sei se é tabelado, né? Eu não dei uma olhada antes, não sei se é tabelado, se tem algum padrão, alguma coisa, né? Mas o sistema operacional é quem sabe esse valor aqui, né? Uma hora o seu programa está rodando, uma hora ele usa para aparecer um endereço lá, né? Outra hora pode ser outro endereço, né? Vai depender do momento lá, quando o seu programa for rodar, que o sistema operacional é quem vai reservar essa memória para ele. Então o sistema operacional é quem vai saber esse endereço aqui, né? Esse endereço da variável n, né? Se eu fizer isso aqui, será que eu estou realmente alterando o valor de n? Porque o meu ponteiro ele recebe endereço de memória, né? E aí eu estou dizendo aqui que o p, vamos supor que seja aqui o endereço, é um hexadecimal, mas vamos supor que seja o endereço 1000. E eu digo aqui que p vai ser p mais 2, então vai ser 1002. Só que p ele trabalha com endereços, né? Então na verdade aqui eu vou estar indo agora para o endereço 1002. O que é que tem no endereço 1002? Eu não sei o que tem lá. Se por exemplo aqui o meu PowerPoint estiver usando esse endereço 1002, ou aqui o Camtasia, né, que eu estou usando aqui para gravar, se ele estiver usando esse endereço 1002, e aí o que é que vai acontecer? Então
é, é, dessa forma aqui não vai funcionar, né? Eu vou estar andando aqui na memória. Eu não quero andar na memória isso aqui. Eu não quero manipular, mexer no valor do endereço de memória, né? Eu quero mexer, eu quero alterar o valor dessa variável n, né? Como o p é o endereço e para referenciar os dados do endereço para o qual o ponteiro aponta, a gente tem que colocar o asterisco, né? Então eu digo agora que o local, o endereço para o qual p aponta, e quando você vê uma expressão dessa, você lê assim: o endereço para o qual o ponteiro, né, que é o p, o endereço para o qual o ponteiro aponta vai ser igual. Se eu deixar aqui também, né, então esse ao p, da mesma forma, ele contém endereço de memória, né, e eu quero alterar o valor que está lá no endereço, então coloco outro aqui também, né. Então o endereço para o qual p aponta vai ser igual ao valor do endereço, né, o valor que está lá no endereço para o qual p aponta, mais 2, ou seja, p aponta para um endereço qualquer lá que seja dessa variável, suponhamos que seja 1000, né, então o valor que está no endereço 1000 é o valor de n, que é 5, então ele vai retornar aqui, ó, 5 mais 2, né, o local onde tem o 5, que esse aqui, vai ser igual ao 5 mais 2, vai passar a ser 7, né, então só para a gente entender aqui, para simplificar essa expressão, eu poderia vir e colocar aqui assim, ó, p, né, endereço para o qual p aponta, mais igual a 2, né, só para simplificar a expressão aqui, né, é a mesma forma, né, a mesma coisa, o endereço para o qual p aponta mais igual a 2, né, ou seja, estou acrescentando 2 unidades nele, né, e vamos rodar nosso programa aqui, vamos ver se vai funcionar, né. Bom, então vejam aí, né, em momento algum eu alterei aqui minha variável, eu manipulei, depois que eu atribuí um valor aqui para ela, em momento algum eu manipulei ela novamente, o n, né, só passei o endereço para o p, e aqui eu alterei via endereço de memória, né, isso aqui inclusive é até mais rápido, né, se você for andar em um vetor, a gente vai falar da parte de vetor, né, mas um vetor, o identificador de um vetor, ele, na verdade é um ponteiro para a primeira posição da memória, né, e como é que quando a gente faz o nosso for lá, bota o i igual a 0 até o max lá, o final, né, do vetor, e a gente vai dando mais, como é que ele sabe, né, pelo tipo, né, quando você declara um ponteiro e o tipo, se você colocar aqui p++, no nosso caso aqui, se colocar p++, ele vai andar o tamanho em bytes, né, para a próxima posição de memória, né, qual o tamanho em bytes? O tamanho do tipo, né. Nesse caso aqui em C, né, o tipo inteiro ele ocupa 4 bytes na memória, né. Então se eu colocar aqui que p, eu coloco aqui p++, e suponhamos que esse n aqui que eu passo o endereço for a posição 1000, então depois dessa linha, se eu colocar um p++, ele vai para a posição 1004. Então é assim que funciona. Então por isso que quando a gente faz o nosso for lá, a gente coloca na posição, por exemplo, nosso vetor lá, v de 0 a 10, se a gente esse v é do tipo inteiro, se a gente coloca v0, vamos supor que v a primeira posição é 1000, quando a gente coloca v1, ele vai para a segunda posição. Como é que ele sabe qual é a segunda posição? Como o v, nosso ponteiro é do tipo inteiro, né, colocar aqui, né, a gente criou aqui um ponteiro v, né, vamos supor de 10 posições, né, e depois a gente vem aqui e faz assim, por exemplo, v1, né, então o que é que vai acontecer aqui, né, esse v aqui, ele é um ponteiro, a gente não declarou explicitamente um ponteiro, mas esse v aqui é um ponteiro para onde? Está apontando para onde? Para a primeira posição dessas 10 aqui. Quando o programa rodar, você alocar as 10 posições desse tipo aqui, uma colada na outra, né, consecutivamente, 10 posições consecutivas. Importante dizer isso, né? E esse ponteiro aqui, esse v, que é um ponteiro, ele aponta para a primeira posição, ele aponta para o v na posição 0, né? Então quando eu coloco aqui v1, como é que o nosso programa, o sistema operacional, vai saber? Bom, ele diz, esse v aponta para a primeira posição, né, sei lá, posição 2000, né, aponta para a primeira posição. Como começa em 0,
é a primeira posição, e eu coloquei aqui o índice 1, né? Então ele vai andar uma vez o tamanho do tipo, né, para frente. Então, como do tipo inteiro, então ele vai andar 4 bytes. Se esse V aponta para a posição 2000, então ele vai para a posição 2004. Então, por isso que quando a gente faz o nosso for, né, o nosso i variando, né, de 0 até um valor lá, um max, um n, né, então por isso que ele sabe, a gente bota o i aqui, o nosso i está valendo, na medida que o laço vai passando, ele vai valendo de 1, 2, 3 até o valor que a gente definiu no laço, né? E é dessa forma que o nosso sistema operacional, o nosso programa vai entender e vai saber qual que é a posição que está sendo referenciada naquele momento, né? Porque esse V aqui que a gente declarou, ele na verdade é um ponteiro. Então vocês viram aí, né, que eu alterei aqui o valor da nossa variável n, né, através do endereço de memória, né? Isso inclusive é até mais rápido, né? Se eu trabalhar direto com endereço de memória, é muito mais rápido, o processamento é muito mais rápido. Então a gente viu aí que funcionou, né? Já vimos também aqui, já até falei da questão de um vetor, né? Então eu alterei aqui. Veja que eu não mostrei aqui o valor de P. Eu coloquei aqui no nosso printf o N, só que eu não alterei o valor de N. Só que ele mudou o valor de N. Após essa linha aqui, o valor de N nunca mais vai ser 5. Só se eu for depois dessa linha aqui e colocar para ser 5 de novo, né? Mas veja que ele alterou. A questão do vetor que a gente viu aqui, vamos tentar fazer um exemplo aqui, né? Vamos criar o nosso vetor aqui. Nosso vetor V, né, de max posições, vamos definir aqui esse max de 10, né? Definir aqui esse max de 10. Deixa me ver, vamos criar aqui também, vamos criar um ponteiro P, vamos criar o nosso ponteiro P aqui, né? Pronto, beleza. Então deixa eu usar uma função aqui, né? Randomize. Acho que é assim. Não me lembro agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Fazer na mão mesmo, né? Que eu não tô lembrado. Não tô lembrado qual a função. É só para gerar uns valores aleatórios pra gente, né? Vamos colocar um i aqui, né? Vamos fazer o nosso for aqui, né? Igual a 0 e menor que max e mais. Precisa nem desses. Vamos dizer que o nosso V na posição I vai ser igual a I vezes 2, né? Pronto. Só para preencher nosso vetor aqui. Pronto, preenchendo nosso vetor, né? Beleza. E vamos fazer aqui outro for só para mostrar o nosso vetor, né? Dá um printf aqui no nosso vetor. Botar assim, V na posição %d é igual %d. Deixa eu ver aqui, %d, lá. Aqui eu vou passar o i e aqui eu vou passar vi. Pronto. Pronto, beleza. Então ele vai mostrar aqui, né? Mostrar nossos. Então barra N aí só para dar uma quebra de linha. Não, vamos fazer diferente. Vamos mostrar o valor, né, e o endereço de memória. Como é que eu mostro o endereço de memória que está sendo referenciado por um ponteiro? Eu coloco aqui o %p, né, que ele passa o endereço. Então nesse endereço
Pronto, eu coloco aqui endereço tal, vai ter o valor, né? Tem um valor %d, pronto. Então aqui que é que eu vou passar aqui. Então aqui eu vou passar, que é o VI mesmo, e aqui eu vou passar o e-comercial, né? Eu quero passar o endereço dessa posição I. Pronto. Então, beleza, né? E quebra uma linha, pronto. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver se está funcionando aqui. Pronto, beleza. Então, tá aí. Tá, né? Então, ele alocou aqui pra gente, né? O I variando de 1 até o max, né? O max é 10 que a gente definiu. Então, lá no... ele alocou 10 posições, né? Então, para a primeira posição ele deu esse endereço aqui, ó. Então, observe que ele vai andando o tamanho do tipo, né? Como é do tipo inteiro, são 4 bytes, ele vai andando, ó. 4, aí vem pro 18, aí vai pro C, né? Como é hexadecimal, aí depois do 9, aí entra, ó, A, B, C, né? 4, A, B, C. Então, mais 4, depois ele já acrescentou aqui, ó, aí vai 24, 28, C, aí vem 30. Estão vendo, ó, ele está andando 4 bytes, né? Esse aqui é o endereço de memória, né, da primeira posição do vetor, né? Então aí aqui os valores, né? Então vocês observam que isso aqui é um ponteiro, né? Esse nosso cadê? Esse nosso identificador aqui do nosso vetor, ele é um ponteiro, né? E ele aponta para essa primeira para a primeira posição de memória, né? Se eu fizer, vamos ver aqui se vai funcionar, né? Vamos, espero que não dê erro. Se eu fizer aqui, se eu der um printf aqui, colocar aqui endereço, vamos botar o %p é igual a %d, só pra gente repetir aqui, não quebra, outra quebra de linha aqui, pronto, beleza. O endereço, vou botar só o V aqui, né, que é para a primeira posição, né, e vamos passar o VI, né, que é o V0, o valor da posição 0. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. VI não, V0, que terminou o laço, né, aí deu aquele valor 209 lá, porque terminou o laço, né? Terminou o laço aqui quando eu mandei parar enquanto fosse menor que max, né? Não tem a posição 10 que vai de 0 a 9, né? Então vou colocar aqui 0, né? Vamos rodar aqui. Pronto, então vejam aqui, né? Então, aqui, ó, vejo que deu a mesma posição, ó. Tanto no laço, quando a gente vem aqui, ó, o I valendo 0, né? Cadê? O I valendo 0 aqui, eu vou e dou um e-comercial na posição 0. Então eu quero que ele mostre o endereço aqui da primeira posição do nosso vetor, né? Observe que deu a mesma posição de eu colocar só o V. Deu o mesmo endereço de memória. Esse aqui, né? O 0028 FF10, que foi o mesmo desse aqui, 0028 FF10, né? Com o mesmo valor, né? Então observem aí, né? Esse identificador aqui, ele na verdade é um ponteiro para a primeira posição de memória. Então você dá pra gente ver aí, né, o que realmente acontece quando a gente utiliza e faz um laço com um vetor, né? A gente poderia percorrer também essas posições de memória via endereço de memória, né? A gente tá passando aqui, né, os índices, né? Aí isso fica abstrato pra gente, né? Que na verdade o nosso programa é que vai pegar esse índice, multiplicar pelo tamanho para ir para a próxima posição de memória, né? Mas isso aqui fica abstrato, né? Mas a gente poderia também fazer isso na mão e pelo endereço de memória, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Espero que não dê erro, né? Então a gente mostrou aqui. Vamos deixar esse printf aqui só para dar uma quebra, só para dar umas quebras de linha aqui, né? Para a gente ver. E vamos fazer o nosso for da mesma forma. Só que a gente vai ter agora que andar com... Se eu pegar o V e fizer o V andar no nosso vetor, né, então ele está apontando para a primeira posição. Se eu fizer ele ir para a segunda, se eu der um P++, né, então ele vai saber que é para... Se ele, por exemplo, na posição 1000, ele vai saber que é para 1004. Só que depois, como é que eu volto? Se eu quiser mostrar os números de novo, o V agora, se eu mudei, ele vai estar apontando para 1004. Então não tem como voltar para a posição 1000, ele não vai saber, né?
por exemplo, aí você pode dizer, ah, mas aí você dá um menos menos, beleza, mas no momento que eu dei um 1004, que vários processos estão sendo rodados aqui na minha máquina, eu não estou vendo, né? Pode ser que tenham processos que sejam criados pelo sistema operacional sem precisar que eu dê um comando aqui. E se esse processo estiver utilizando, depois que eu der um mais aqui no meu programa, eu estava na posição 1000, eu dou um mais, ele vai para 1004. E aí, depois que eu desse mais, vai que cria-se um processo aqui, o meu sistema operacional cria um processo, e esse processo está usando a posição, aí passa a usar a posição 1004. Ela estava sendo usada, agora não está mais, não tem ninguém apontando para ela, né? Eu dei o mais, ela vai estar usando a posição 1004, esse processo. E aí quando eu dou um mais, e aí vai ter, como é que dois programas diferentes vão estar referenciando o mesmo endereço de memória? Então aí, como é que eu garanto que não vai dar um problema no meu computador? Então, eu tenho que, não posso perder essa referência da primeira posição, né? Então por isso que eu criei esse nosso vetor P aqui, vai ser um vetor auxiliar, um ponteiro auxiliar, né? Não um vetor não, um ponteiro auxiliar. Então eu só venho aqui e digo que P, como o V é um ponteiro, né? E ele aponta para o endereço de memória, ele tem nele lá um endereço de memória, né? Então, se eu quero passar esse endereço de memória também, que eu vou fazer o meu P andar, né? Eu não vou perder a referência do V. O V vai ficar apontando para a primeira posição, mas eu vou percorrer fazendo esse meu ponteiro P andar. Então, só digo que o P vai receber o V. Como os dois são ponteiros e guardam endereço de memória, pronto. Então, aqui eu faço a mesma coisa, né? Só faço o meu for aqui, né? Deixa eu ver. É isso, eu só faço o meu for aqui, tem um até max, né? E aqui no lugar do V eu posso fazer assim, ó. O meu P vai receber, só que aqui eu preciso criar aqui, né? Não, nem preciso fazer isso dentro do for mesmo, né? Eu dei um i mais, e aqui eu dou um P++, né, para ele ir para a próxima posição de memória, né? Então o que é que vai ocorrer aqui, né? Da mesma forma eu posso fazer aqui também, né? Vamos ver se vai funcionar. Um P++ aqui, e aqui eu boto, no lugar de botar esse aqui eu boto P, e aqui asterisco P. Vamos ver. Então gente, eu tô só olhando aqui, ó, a minha bateria, porque eu tô com problema na minha máquina e ela não tá carregando, né? Ela tá ligada aqui na tomada, mas não tá carregando, continua consumindo da bateria, não. Então por isso que eu tô preocupado aqui, toda hora eu tô olhando, que é pra não parar a aula no meio, né? Bom, então vamos voltar aqui. Então o que é que vai ocorrer aqui, né? Eu tô fazendo o meu for, né? Botei um i aqui só para contar, né? Mas na verdade quem vai andar é o meu ponteiro, que o i eu tô botando aqui só para fazer essa multiplicação, né? Aqui para receber o valor, né? Então o meu P aqui, ele vai a cada iteração do laço, ele vai um mais. Como o P é tipo inteiro, ele vai para a próxima posição, né? Vai andar 4 bytes, né? Que é o tamanho do tipo. E aqui eu só no valor para o qual o ponteiro P aponta, eu vou jogar o i vezes 2, né? Primeiro o i é 0, vezes 2 vai ficar 0 mesmo, né? Só vai preencher, aqui só vai preencher. Da mesma forma, eu estou fazendo aqui nesse outro for, né? Só que aqui agora eu vou mostrar os valores, né? Então aqui no endereço %P, então eu boto o próprio P. P é um ponteiro. Deixa eu me ver. Não. Vai dar um erro aqui, né? Como eu fiz o P andar aqui, né, ele preencheu, só que agora eu tenho que fazer ele voltar para a posição inicial, né, que eu quero mostrar na posição inicial. A posição inicial é o V, né? Pronto. Então aqui aí ele vai andar, né, vai mostrar o da primeira posição, né, o valor da primeira posição, e dá um mais, mostra o valor da segunda e dá um mais, né? Então vamos ver que se vai funcionar. Espero que funcione. Tá aí. Mesma forma, né? Então, ó, veja, eu não usei o V, eu só usei o V para passar o endereço para o meu ponteiro P, né? E vejam aí, funciona da mesma forma, né? Tá aí os valores aí, né? Ele preencheu os valores e eu tô andando aqui com P. Se eu quisesse voltar, né? Se eu quisesse voltar,
Mesma forma, eu colocaria o P lá no final, né? Quem é o final? É o max menos 1, né? E eu passo quem? O endereço dessa última posição, né? O E comercial. Da mesma forma, eu poderia fazer o laço voltando, né? Então vocês veem aí que é uma coisa bem poderosa. E eu fazendo dessa forma aqui, eu estou trabalhando muito mais rápido. O processamento é muito mais rápido, porque eu não estou usando índices para referenciar, né? Porque se eu coloco o V, se eu venho, eu coloco lá no meu laço V na posição I, né? Aí ele vai olhar, quem é esse I? Aí o I é tal, por exemplo, o valor 1. Aí ele vai ainda, esse V é de que tipo? É do tipo inteiro. Então você vai para a posição I vezes o tamanho do tipo, né? Ainda vai fazer essa multiplicação, né? Então vai perder um tempozinho aí no processamento, né? E aqui não, eu vou direto. Agora, o importante, você veja que deu tudo certinho, né? Mas qual que é o problema disso? O processamento é muito mais rápido, é direto. Ele coloca que vai para a posição, por exemplo, você diz vai para a posição 3000. Bom, você está mandando eu vou lá. Se você fizer uma operação, ele vai lá e faz, né? Apaga o que tem lá no 3000, coloca 0 lá. Olha, ele vai lá e coloca o 0, né? Ele não perde tempo, é direto, o acesso é direto. Mas o grande problema quando você trabalha com ponteiros diretamente, né? Você tem que garantir que você está trabalhando no endereço correto, né? Você está manipulando o endereço correto. Porque se você colocar um endereço, né, que não, por exemplo, aqui não esteja no limite do meu vetor, se eu colocar um endereço que não esteja no limite aqui desse meu vetor, né? Se eu colocar aqui para ele vai até a posição, o índice 10, né? O índice 9, na verdade, que é de 0 a 9, né? Se eu mandar ele pro 10, ele vai, ele não dá erro, ele vai, só que você não sabe o que é que tem lá, né? Então, por isso você tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com ponteiro, né? Mas vocês viram que é simples, né? De fazer a manipulação de ponteiros, né? E a única ressalva, porém não é muito importante, né? Uma única ressalva, mas é muito importante. Você tem que trabalhar, observar bem essa questão de endereçamento quando você está trabalhando com ponteiros, para não acessar uma posição, um endereço indevido, né? Se você colocar um endereço indevido aqui, na hora de compilar, ele não vai dar erro, ele não vai dizer tem erro. Alguns casos, você tenta acessar um endereço que não existe, ele simplesmente, o programa não funciona e pronto, não diz que o endereço não existe, simplesmente ele diz erro e pronto, erro. Sim, que erro? Simplesmente ele diz erro e pronto, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Isso ocorre muito, principalmente quando a gente está trabalhando com alocação dinâmica, né? Você tenta acessar uma posição, jogar um valor em um endereço de memória que ainda não foi criado, não foi reservado, né? Então ele simplesmente dá erro para a execução do seu programa e pronto. E aí como é que você sabe? Você vai ter que, você está trabalhando com código de 1000 linhas, 2 linhas, então você vai ter que depurar. Para depurar isso aí vai dar um certo trabalho, né? Então esse é o maior problema, né? Na minha opinião, o maior problema de se trabalhar com ponteiros. Mas eu acho que as vantagens, elas são muito maiores que os problemas, né? O poder que os ponteiros dá a um programador, ele sobressai as desvantagens, os problemas que os ponteiros podem causar, né? Vamos ver aqui mais um exemplozinho, né? Que é só a questão do questãozinha de passagem por referência ou por valor, né? O que acontece? Deixa eu apagar isso aqui, né? O que acontece? Vamos criar uma funçãozinha aqui, por exemplo, funçãozinha de troca, né? Tipo void, ela não vai retornar nada, né? Só troca. Ela vai receber dois valores, o inteiro número 1 e o número 2, né? O protótipozinho dela aqui, vamos implementar a nossa função aqui. Pronto, essa função troca. Então o que nossa função troca vai fazer? Ela vai pegar dois valores, vai trocar os valores, vai pegar dois números, N1 e N2, e o valor de N1 ela vai passar para N2 e o valor de N2 para N1, né? Simples, só para a gente entender aqui a questão de passagem por valor e por referência, né? Que
também trabalha com ponteiros, né? A gente vai ver o poder que os ponteiros, mais uma aplicação de ponteiros, né? Então vamos criar aqui uma variável auxiliar, né? Só para trocar os valores, variável auxiliar. E o que essa nossa função vai fazer? Eu vou trocar os valores, então primeiro eu não posso, por exemplo, passar direto aqui, não posso fazer N1 recebe N2, aí eu já perdi o valor que tem em N1, né? Então primeiro eu passo esse valor de N1 para minha variável auxiliar, né? Depois eu passo para N2 o valor, não, ao contrário, depois eu passo para N1 o valor de N2 e depois para N2 o valor que era de N1, que eu coloquei na variável auxiliar. Pronto, só isso nossa função vai fazer, né? É isso que nossa função vai fazer, vai trocar os valores que eu passar para ela, né? Então vamos criar aqui nossas variáveis que vão conter os valores, né? Vou criar V1 e V2, né? Então V1 vamos dar o valor a ela de 5 e V2 vamos dar o valor 10 para ela, né? E a gente agora quer trocar esses valores. Primeiro vamos dar um printf aqui para mostrar esses valores, né? V1 é igual a %d V1 e V2 é igual a %d V1 V2, né? Pronto. Então aqui a gente está mostrando os valores, dá uma quebra de linha aqui, né? A gente está mostrando o valor aqui, mostramos os valores, né, de V1 e V2, temos os valores 1 e 5, né? Então vamos ver aqui só se está funcionando aqui. Então se ele vai mostrar aqui esses valores corretamente. Pronto, V1 é 5, V2 é 10, tá ok. Pronto, então o que nós vamos chamar agora na função? Agora eu quero que o valor de V1 vá para V2 e o de V2 vá para V1, né? Então a gente vai chamar nossa função troca aqui, né? Nossa função troca passando quem? V1 e V2, para trocar os valores. Em seguida vamos mostrar para ver se trocou esses valores, né? Dá um printf aqui, esse mesmo printf, para ver se os valores foram trocados, né? Vamos compilar aqui. Então observe, vamos botar aqui, vamos analisar nosso código. A gente passou os valores, né? V1 igual a 5 e V2 igual a 10. E aí a gente mostrou aqui os valores, né? Mostrou tudo belezinha. E aqui a gente chamou nossa função. O que é que aconteceu? O que é que acontece na nossa função, né? Os argumentos que a gente coloca aqui, eles vêm nessa ordem exata, né? A gente passou primeiro o V1, então o V1 é o N1 e o V2 é o N2, né? Então a gente passou aqui o valor do N1, né? Que é o V1, que a gente passou aqui nessa função, que vale 5. Então aqui tem 5 e 10, né? Então eu disse que o 5, né, vai para a alce, e a posição que estava o 5 vai receber o 10, e a posição que estava o 10, a variável, melhor dizendo, que estava o 10 vai receber o 5. Troquei, né? E agora eu venho para essa linha aqui. Só que vocês viram, né, que não trocou, né? Continuou da mesma forma. Por que isso acontece? Porque quando a gente passa para uma função, quando a gente passa qualquer que sejam as variáveis, né, para uma função, na verdade é criada uma cópia. Isso aqui é a chamada de passagem por valor, né? Ele cria uma cópia das variáveis aqui. Na hora que a gente passa aqui V1 e V2, ele cria uma cópia e joga para dentro aqui. Então esses valores reais, eles não estão sendo modificados, são simplesmente cópias deles aqui. Eles foram trocados aqui, realmente foram trocados aqui dentro do escopo da função aqui. Só que quando termina essa linha aqui, que a função, como a gente viu, né, toda vez que uma função é chamada, criar uma referência na RIP, né, a pilha que se chama operação na gerência, de onde parou a execução normal do programa. Então a execução normal para aqui nessa linha e vem para cá, né? Enquanto está parado aqui nessa linha aqui, né, a execução vem para esse bloco de código aqui da nossa função, né? Após essa linha aqui, né, os valores realmente foram trocados. Desses dois valores que passaram aqui são cópias. Quando termina essa função, esses valores aqui, esses argumentos e essa variável que eu criei aqui, elas também morrem, né? Elas se apagam.
E quando volta aqui, ele não tá fazendo referência a essas duas variáveis. Essas duas aqui não foram alteradas, porque foi passado código para essa. E se eu quiser que elas sejam alteradas, como é que eu faço? Então eu tenho que mudar diretamente via endereço de memória. Como é que eu faço para trabalhar com endereço de memória? A gente viu que a gente tem que trabalhar com ponteiros, mas vou criar ponteiro aqui? Não. A minha função, ela vai receber o endereço de memória. Eu posso passar o meu endereço de memória para dentro da função, para manipular direto. Como é que eu faço? Eu venho aqui e digo que esses dois camaradas aqui, na verdade, eles não vão ser variáveis comuns, eles vão ser ponteiros, né? Então, eles vão ser ponteiros, né? Isso aqui, quando eu faço isso aqui, deixa eu alterar só aqui também para não dar erro. Quando eu faço isso aqui, eu já estou trabalhando com a chamada passagem por referência, né? Referência direta aqui pelo endereço de memória. Então, na hora de passar aqui, quando eu chamar a função, eu não vou passar simplesmente o V1, porque esse N1 aqui é um ponteiro, né? Se ele é um ponteiro, o que é que um ponteiro recebe? Endereço de memória. Então, eu tenho que passar aqui o endereço de V1 e aqui o endereço de V2. Aí sim, na hora que o programa for executado, que essa função for chamada aqui, né? Então, quem é que eu vou trocar aqui? Na hora que a função for executada, ele vai tratar com as variáveis que estavam aqui, né, no programa principal, né? Então a gente viu uma função, ela roda independentemente, né? Que a gente viu lá na recursão que cada instância roda independentemente de quem a chamou. Ela simplesmente faz o que ela tem que fazer. Se tiver que retornar, ela retorna para quem chamou e acabou, não quer saber, ela não precisa de nada da outra, né? Ela recebe seus argumentos, né? Ela não faz tratamento de seus argumentos, ela simplesmente recebe e faz o que ela tem que fazer, né? Então, essa função aqui, essa nossa função de troca aqui, esse nosso procedimento, né? Na verdade é um procedimento. Ele vai trocar nossos valores aqui, né? Só que como a gente passou aqui por referência, a gente mandou diretamente aqui os endereços de memória. Então, essas variáveis fora dessa função realmente vão ser alteradas. Quando essa função aqui acabar, essa variável aqui morre, né? Esses parâmetros aqui também morrem. Só que como eu trabalhei com endereço de memória, a troca que eu fiz aqui, a manipulação que eu fiz aqui, ela não vai ser desfeita, não tem uma função para desfazer. Eu só mandei fazer e pronto. Então ela fez e vão ser trocados os valores, né? Só que aqui, né, no caso, como eu quero tratar, como esse N1 aqui no caso é um ponteiro, então eu quero manipular o valor para o qual o ponteiro aponta. Eu tenho que botar aqui o asterisco, né? A gente acaba esquecendo. Pronto. Então aqui, quando terminar aqui essa linha, então os valores já vão ter sido trocados, né? Eu espero que não dê erro, né? Será que vai dar erro? Deixa eu ver aqui, eu apaguei. O programa tá rodando aqui ainda, né? Pronto, salvei e vamos executar aqui, vamos ver se ele vai funcionar, né? Pronto, então vejam aí que foi trocado também, né? Então ele vem aqui, vamos analisar o código e vamos olhar o resultado, né? Então eu passei aqui para V1, né, 5 e para V2 10, né? E aqui eu mostrei os valores V1 e V2. Quando eu mandei trocar aqui via endereço de memória, né, passando endereço de memória, então ele parou aqui a execução, né? Criou acrescentou um elemento, né, digamos assim, um elemento mesmo na heap, né, na pilha que o sistema operacional gerencia, e foi fazer essa troca, né? Parou a execução normal e veio para cá, né? Executou aqui, criou nossa variável, né? Jogou o valor para o qual N1 aponta. N1 aponta para quem? N1 é o primeiro parâmetro, né? Então aqui eles vêm exatamente na ordem. O primeiro parâmetro é N1. Então se eu passei aqui como primeiro parâmetro o V1, então esse N1 aponta para a região de memória onde o 5 está armazenado, né? E o N2 para a região de memória onde o 10 está armazenado. Então aí ele veio aqui, né? Jogou o valor do 5 na variável auxiliar, né? A posição de memória onde estava o 5, ele joga o valor que está na posição de memória apontada por esse N2, né? Que é o endereço do V2 onde se encontra o 10, né? E essa posição onde estava o 10 vai receber o valor de alça, né? Que é o 5. Ponto. E então aí ele fez realmente a troca via endereço de memória. Então aqui não tem como desfazer não tem como essa troca não ocorrer, né? No outro caso é porque eram passadas cópias, né?
dos valores, e inclusive torna a execução bem mais lenta, né? Aqui é direto, ele não cria cópia, né? No outro caso ele já criou outras cópias, então já armazenou mais memória, né? Gastou mais memória para criar essas cópias. E aqui não, ele foi direto, não criou cópia de nada, ele só pegou os endereços. Ah, beleza, você passou o endereço tal, eu vou lá e troco. Se você passasse o endereço errado, né? Beleza, ele ia lá também pegar o que está naquele endereço e ia trocar. Só que aí é aquele problema que a gente já falou, né? Que eu falei, se você não souber o que tem naquele endereço, pode ter lá um arquivo do Windows, um processo fundamental para sua máquina rodar, né? E aí você vai corromper os dados, finalizar esse processo. Então tem que tomar cuidado com isso aí, né? E a gente viu aqui que alterou, né? Beleza, então é uma coisa bem simples, ponteiros, né? Te dá um poder muito grande para o programador, né? Mas tem esse probleminha aí que a gente falou, né? Que é a questão dos endereços, justamente, né? Tomar cuidado com os endereços que estão sendo tratados na aplicação, né? Mas é uma coisa bem simples. Uma coisa que eu não falei também, pessoal, não é muito, assim, pelo menos eu nunca vi assim sendo muito utilizado, mas é a possibilidade também. Um ponteiro, ele é uma variável também, né? Como ele é uma variável que armazena endereço de memória, ele também tem um endereço na memória. Então, consequentemente, eu posso ter um ponteiro que aponte para um ponteiro, né? Mas aí já começa a complicar, né? Então, mas só para a gente saber aqui, como é que eu poderia criar um ponteiro que aponte para um ponteiro? Deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui nessa função. Não preciso desse max, não preciso mais disso, né? Então, eu tenho aqui um ponteiro P, né? E agora criar uma variável n aqui, né? Variável n vai receber 5, P vai receber o endereço de n, e agora eu quero alterar esse valor de n não mais pelo P ou pelo n. Não quero alterar esse valor de n nem pelo P nem pelo n. Vamos colocar aqui o printf aqui, né? Só para mostrar. N é igual a %d, né? Vou colocar um barra n aqui, outro barra n aqui, né? N é igual a %d, colocando aqui o próprio n. Pronto. N é igual a %d, né? Então eu quero alterar esse valor aqui da minha variável n, só que eu não quero alterar nem manipulando esse identificador n e nem por esse ponteiro p. Então eu posso criar um ponteiro que aponte para esse ponteiro p, que por sua vez está apontando para o n, né? Então eu posso alterar esse valor, né? Como é que eu faço isso? Simples, eu venho aqui, né? Como esse meu ponteiro p é do tipo inteiro, né? Por quê? Porque a variável para o que ele está apontando também é inteiro, né? Então esse meu p é do tipo inteiro e eu quero um ponteiro que aponte para esse meu ponteiro p. Como é que eu faço isso? Simples, eu quero um ponteiro, por exemplo, um ponteiro ponte, né? Vou criar um ponteiro ponte aqui, ponte. Então esse nosso ponte é um ponto, só que aqui é uma variável, né? Então pronto, beleza, é um ponteiro. Só que aqui nesse caso eu não posso atribuir o endereço de memória desse P aqui, né? Porque a linguagem nesse caso aqui não permite colocando dessa forma. Então como é que eu faço como é que eu posso fazer com que esse ponte possa receber o endereço desse P? Eu venho aqui e digo que esse ponte é um ponteiro para um ponteiro. Simplesmente eu venho aqui e coloco 2 asteriscos. Pronto. E aí, como é que eu faço? Depois dessa linha que eu passei o endereço de n para o P, eu venho aqui e digo que ponte vai ser igual, vai receber o endereço do meu ponteiro P. Pronto. Então esse ponte agora aponta para o P e o P por sua vez aponta para o n. O n é 5, né? Então se eu quiser aqui, se eu vier aqui e fizer isso, ponte, né, o endereço de memória para o qual o ponte aponta, como o ponte aponta para um ponteiro, então eu vou acessar o endereço onde está esse ponteiro. Então eu coloco aqui, ó, o endereço onde o ponte aponta. O ponte por sua vez aponta para outro ponteiro, então ele vai no endereço para o qual esse ponteiro ponte.
é meio complicado, né, da gente explicar, de entender, mas é justamente isso que ocorre, né? Esse meu ponto aponta para um ponteiro, então eu vou lá nesse valor aqui que está, com esse ponto está apontando. Esse ponto, por sua vez, aponta para outro ponteiro, então ele vai no endereço para o qual esse outro ponteiro aponta. E aí eu quero que esse valor agora seja 7. Pronto. Vamos dar o printf aqui de novo, né? E vamos ver se vai funcionar. Tomara que funcione, eu não testei isso não. Aí pronto. Então vocês veem aí, né, que eu posso também fazer utilizar aí um ponteiro para que aponte para outro ponteiro, né? Só simplesmente colocamos um asterisco a mais, né? Fica aí, mas aí já começa a complicar, né? Você vai ter uma aplicação que aponta um ponteiro que aponta para outro ponteiro, aí você pode ter um ponteiro que aponta para um ponteiro que aponta para outro. Então vai ficar uma coisa bem complicada, não é muito utilizado, né? Até ponteiro para ponteiro eu ainda já vi, né? Até vamos dizer assim, se esse aqui é a ordem, primeira ordem, né? Segunda ordem e terceira ordem. Então até essa terceira ordem aqui eu já vi, né? Uma variável normal, um ponteiro que é primeira e um ponteiro para ponteiro que é segunda, né? Então até segunda ordem eu já vi, mas inclusive eu já até utilizei em alguns casos quando eu estava pagando estrutura de dados, né? Eu utilizei alguns casos, né? Mas terceira ordem é um ponteiro que aponta para um ponteiro que aponta para um ponteiro. Então assim, eu ainda não vi, já fica uma coisa muito complicada, né? Não é muito utilizado não, mas só para vocês saberem que é possível eu criar aqui um ponteiro, sei lá, x, que aponta para esse ponto, né? Só simplesmente eu vim aqui, né, e colocar aqui 1, 2, 3, ponto x, né? Então isso também é possível, né? Mas não é muito utilizado não, viu? E é isso, né? Outra questãozinha que eu não falei aqui, né? Mas eu posso também ter um ponteiro que aponte para uma função. Posso criar um ponteiro que aponte para uma função, né? Como a gente viu também, né? Toda vez que uma função é chamada, então ela cria-se, o sistema operacional cria vamos dizer assim, joga um novo elemento na heap, né? E para a execução normal. E como é que eles sabem onde essa execução normal parou? Porque eles sabem exatamente o endereço de memória de onde estava executando esse programa, né? Então eu posso também pegar esse endereço de memória e atribuir a um ponteiro, mas aqui nesse caso aqui eu não vou fazer não vê muito ao caso, não é muito utilizado não, mas só para vocês saberem que existe. Vocês, quem quiser saber um pouquinho mais, né, dá uma olhadinha aí, o C completo total, né, ele mostra isso perfeitamente, né? E essa parte de ponteiros, ponteiro para ponteiro, na verdade o C completo total é a bíblia da programação C, né? Quem quiser se aprofundar em C, pega ele e lê ele e fixa ele na mente de trás para frente, que vai ficar realmente muito, vai ser um programador C muito bom, né? Bom, pessoal, é isso, né? Isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Já tá com quase 1 hora aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado também, né? E na próxima aula a gente vai estar falando de alocação dinâmica, né? Algumas pessoas têm alguma dificuldade, eu também tive uma certa dificuldade, mas é uma coisa bem simples, né? Quando a gente começa a entender e praticar, a gente vê que é uma coisa bem simples, né? Bom, então vou ficando por aqui, né? A aula já está cumprida. Meu nome é Djalma Pereira da Cruz. Obrigado pela atenção de vocês.